Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso, tá? Essa aula é uma aula extra, tá bom? Ou seja, você já deve ter visto todo o nosso curso aí de análise de urina na prática, contudo eu estou trazendo algumas aulas extras aí para poder tirar algumas dúvidas, tá? Por quê? Porque às vezes você assiste toda a nossa aula que já tem bastante conteúdo, né, que vai você dar bastante dúvida. Às vezes, no momento que você está fazendo análise, pode pintar alguma dúvida, né? E eu já estou trazendo algumas aulas aqui comparativas para te dar um pensamento um pouco mais clínico, tá? Um pensamento ali de analista mesmo, tá bom? Até porque quando você se depara com algumas estruturas, quando a gente fala aí de análise de urina, você pode acabar se confundindo. E para evitar essa confusão e realmente para trazer um pensamento mais analítico, eu estou trazendo essas aulas que vai se chamar qual a diferença, tá? Aí eu vou trazer essa aula aqui que eu vou fazer uma comparação entre oxalato de cálcio e fosfato triplo, mas também terão outras aulas que eu irei fazer a mesma coisa, tá? Então teremos aí temas diferentes, tá? Apesar do nome, né, ser qual a diferença, a gente vai ter comparações de coisas diferentes, tá? Hoje vamos começar com esses dois cristais aqui, tá? Primeira coisa, vocês já sabem, quando a gente fala de cristal na urina, a gente está falando ali de uma possível litíase renal, tá? E o que é litíase renal para quem está, por exemplo, vendo esse vídeo no YouTube? Litíase renal, pessoal, nada mais é, nada menos é do que o famoso cálculo renal, tá? A pedra nos rins. Ou seja, a partir do momento que aquele paciente está urinando ali, está apresentando, na verdade, cristais, seja ele de qualquer tipo na urina, ele está propenso a desenvolver o cálculo renal, e aí ele tem que ser tratado. Qual é o motivo do cristal? Aí pode ser N motivos, tá? Pode ser disfunção metabólica, pode ser uso de medicação, pode ser desidratação, pode ser N coisas que vai fazer o surgimento desse cristal na urina, tá? Mas o que você tem que saber é que, a partir do momento que apresenta o cristal ali na urina, tem que ser informado em laudo, né? E o paciente pode acabar ali evoluindo para uma litíase renal, que aí vai trazer mais complicações, tá? Imagina uma pedra ali nos rins, tá? Obstruindo a saída da urina, a dor que vai causar, tá? Ou até mesmo no ureter, pode causar ali inchaço na região, pode causar N coisas, trazer disfunção renal e um monte de outras coisas também, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso aqui. Lembrando que essa aula é uma aula extra do nosso curso de urinálise, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para quem estiver vendo essa aula no YouTube. Nem todas as aulas que eu faço extra vai estar aqui no YouTube. Algumas vão estar exclusivas para os nossos membros e outras vai estar exclusivas lá para os nossos cursos, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho sobre o oxalato de cálcio, tá? Tem gente que nunca viu um cristalzinho de oxalato de cálcio e ele é esse aqui. Se você está no curso, você já deve ter visto, tá? Olha só como ele é bonitinho, tá? Olha só, eu gosto de falar que para mim ele lembra algumas estrelinhas, ainda mais quando a gente está vendo ele no microscópio, tá? Contudo, o que realmente vai chamar a atenção é o fato dele ser quadrado assim, ó, e ele ter esse brilhinho assim, tá? Tem gente que fala que ele parece, ó, um envelope, né? Na verdade, sim, a comunidade de analista coloca ele como parecendo um envelope, olha só, tá? Professor, tá, mas eu vejo alguns cristais ali, por exemplo, de fosfato triplo, que nem esse aqui, ó, que parece tecnicamente um envelope, dependendo de como você estiver vendo ali, parece um envelope, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que notar de diferente entre esses dois cristais, tá? É em relação ao pH, ok? Então, em relação ao pH do oxalato de cálcio, ele é encontrado em urinas ali ácidas, tá? Em algumas ocasiões a gente consegue até encontrar em pH neutro, mas geralmente, na sua grande maioria, ele vai ser encontrado em pH ácido, tá bom? Em relação ao fosfato triplo, olha só, ele já vai ser encontrado ali em pH alcalino, tá? Salvos em raras exceções, pode ser que seja em pH neutro, em pH 7, mas na maioria das vezes em pH alcalino, então essa já é uma diferença, tá? Outra diferença que a gente vai ter aqui em relação a esses dois cristais, tá? Vamos lá, quando a gente fala de oxalato de cálcio, a gente pode encontrar ele em duas formas. Primeira forma, de hidratado, que ele vai estar nessa forminha aqui, parecendo um envelope, tá? E na forma monohidratado, que ele vai estar assim, ó, redondinho, ok? Tem gente que acaba confundindo ele com hemácia. Eu posso até trazer uma aula depois comparando ele com uma hemácia para você perceber a diferença, tá? Na verdade, tem até uma hemáciazinha aqui que dá até para mostrar. Tá vendo que a hemácia é mais redondinha, ok? E já o monohidratado do oxalato de cálcio monohidratado, ele já é mais oval, tá? Obviamente eu posso fazer uma aula depois só comparando ele aí em relação às hemácias, tá? Mas o que você tem que saber é que ele tem essas duas formas. Você vai encontrar ele nessa forma quadradinha, parecendo um envelope, o oxalato de cálcio, e nessa forma também redondinha assim, ó, ok? Parecendo, eu posso até falar aqui parecendo hemácia, tá? Só que tem diferenças, tá bom, gente? Tem diferenças. Mas ele tá mais parecendo ali uma bolinha, né? Do que o envelope em si. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Em modo de envelope. Eu gosto, como eu falei, para mim ele parece uma estrelinha brilhando, ó.
Quando você leva ele para o microscópio, tá, dependendo da intensidade da luz, parece uma estrelinha brilhando, tá? Mas lembre-se sempre da questão do envelope. E quando a gente fala agora do fosfato triplo, tá? Lembrando que o fosfato triplo também é conhecido como fosfato de amônio de magnésio, ok? Ou fosfato de amônio magnesiano, ok? Fosfato, amônio, magnésio, tem vários nomezinhos que o pessoal utiliza, mas fosfato triplo é o que eu utilizo, eu acho que é mais simples no momento de análise, tá? Então vamos lá, você vai encontrar ele assim, ó, nessa forma aqui, ó, na maioria das suas vezes, tá? Você pode encontrar ele aqui nessa forma aqui, ó, parecendo uma tampa de caixão, né? Tem gente que até assusta, encontrei ali o famoso tampa de caixão. O tampa de caixão nada mais é do que o fosfato triplo, tá? Então você tem nessa forma, olha só aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver essa forma aqui, ó, por exemplo. Nossa, isso aqui dá muito, mas muito característico. Olha só isso aqui, ó, né? Retangular, parece uma tampa de caixão mesmo. Não é porque a pessoa tá... Não é porque a pessoa vai morrer com cálculo renal, não, tá, pessoal? Porque ele realmente parece uma tampinha de caixão. Só que você não vai encontrar ele somente nessa forma. Você pode encontrar ele assim, ó, em forma também de trapézio, em forma de rosetas, que nem essa aqui, tá? Olha só a diferença, né? Parece ali a forma de roseta que eu falo, a forma tipo de rosa, tá? Olha só como parece, na verdade sim, pra mim parece muito mais, quando eu vejo nesse ponto aqui, parece muito mais aquele dente de leão. Vai estar aparecendo pra vocês aí, tá? Parece bastante ele, né? Aquele que você sopra, que sai voando, parece bastante ele na minha percepção, tá? Então você tem que notar essas diferenças. Obviamente que quando a gente fala de um fosfato triplo, ele raramente, pelo menos eu nunca encontrei, tá? Então por isso que eu falo que é bem raro. Você vai ver ele somente nessa forma aqui, que lembraria mais o oxalato de cálcio, tá? Lembraria mais o oxalato de cálcio. Contudo, geralmente ele vai vir nessa forma e nessa outra forma junto. Ou ele pode vir nessa forma, junto com essas formas também presentes, ok? Então você tem que ligar esses pontos, tá? E sempre prestar atenção no pH da urina. Tem gente que, eu já vi, tá? Eu já vi gente colocando esse cristal aqui como oxalato de cálcio em uma urina ácida. Então não dá certo, tá, gente? Esse cristal você vai encontrar ali em urina alcalina, tá? Então tem que prestar atenção. Olha só aqui essas outras formas também, tá vendo? Ó, ele tá mais retangular, né? Tá mais retangular, ele não tá tão característico. Você pode ter até alguns assim um pouco mais parecido com a tampa de caixão, tá? Mas nem sempre ele vai estar totalmente, vai estar perfeitinho que nem esse aqui, ó. Nem sempre, tá, gente? Cadê? Esse aqui, ó, parece também uma tampa de caixão. Às vezes não vão estar tão perfeito que nem esse aqui, tá? Às vezes eles podem estar um pouquinho mais diferente. Então tem que prestar atenção, tá? Você pode encontrar muito ele nessa forma assim, ó, cortadinho assim, tá? É normal, tá? É característico do próprio cristal, tá bom? Então essa, tá acabando a nossa aula, essa foi a nossa aula. Então vamos só revisar aqui, tá? Quando a gente fala de oxalato de cálcio, a gente está falando de um cristal presente em urina ácida, ok? Salvo em alguns casos em urina neutra, tá? Duas formas. Forma monoidratada, que é essa forma mais oval, beleza? Que às vezes pode ser confundido com hemácia, então fica ligado, às vezes eu posso fazer uma aula referente a isso aí. E a gente vai encontrar ele nessa forma de hidratada, tá? Que ele realmente aqui parece um envelopezinho, parece uma carta, né? Para mim parece uma cartinha, um envelope de carta, tá? Também eu gosto, como eu falei, aí a percepção minha me lembra um pouco ali algumas estrelinhas, dependendo de como a gente está vendo no microscópio. Pelo menos para mim lembra, parece uma estrelinha, tá? Para mim lembra isso. Não sei se para você se vai lembrar ou não, tá? E quando a gente fala ali de fosfato triplo, tá? Ou fosfato de amônio magnesiano, a gente está falando de um cristal que vai ser encontrado em urina ali, ó, alcalina, tá? Raras as exceções ali, e urina neutra também, tá? Na maioria das vezes que eu encontrei em urina mais alcalina, ok? Vai lembrar, na sua grande maioria, a tampa de caixão. Olha só que eu lembro, uma tampa de caixão, tá? Olha aqui de novo, ó, muito característico, tampa de caixão, tá? Mas você pode encontrar ele em outras formas, tá? A gente pode encontrar ele assim quadrado, ó, parecendo uma caixa. Daí já viu que o centro dele aqui é totalmente diferente aqui do nosso amigo, deixa eu ampliar um pouco, ó, totalmente diferente do nosso oxalato de cálcio. Olha só, parece realmente tem uma estrelinha aqui, um X dentro do cristal, né? Agora, quando a gente fala desse aqui, ó, a gente tá falando que parece mais uma... não dá, infelizmente não dá para puxar aqui, mas a gente parece que tá falando mais de uma tampa de caixa, né? Até esse aqui, olha só. Esse aqui é literalmente a tampa de caixão, tá bom? Olha só aqui, ó, a gente vai ter alguma estrutura, ó, parece a tampazinha de um caixão, tá vendo? E ele também pode vir nessas outras formas, tá? Seja ali, ó, cortadinho, tá? Com a lateral cortada, ou em forma de roseta, assim, tá?
parece, na minha percepção, parece mais ali um dente de leão, né? Aquela plantinha lá que você sopra, ela sai voando. Então me lembra muito isso, tá? Bom, essa foi a nossa aula de qual a diferença. Deixa eu apagar isso aqui, que não era para estar aqui, ó, tá? Então essa foi a nossa aula de qual é a diferença. E a gente está comparando aqui o oxalato de cálcio e o fosfato triplo, tá? Se você tem dúvida, né, dúvida em relação a algumas estruturas que você pode ser vistas, que podem ser vistas em urinas, tá? Manda para mim, deixa no comentário, tá? Para quem faz parte da nossa aula aqui, do nosso curso, pode mandar para mim no WhatsApp mesmo, que eu geralmente posso fazer uma aula aí para retirar essa dúvida, porque às vezes essa dúvida é a dúvida de outro colega, tá? E para quem não faz parte do nosso curso de urinálise, manda aqui nos comentários, tá? Que aí eu dou uma olhadinha e às vezes dependendo do tema eu também consigo fazer fazer essa aula aqui pra gente nesse tema de qual a diferença, tá? Fazendo esse comparativo para melhorar aí também esse nosso pensamento aí de analista, né? Para melhorar esse nosso pensamento analítico mesmo, é isso, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Abraço e fui. E para quem tá no YouTube, tá? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Abraço e fui.